Você está trazendo uma notícia hoje do governo Lula retomando uma pauta importante contra o racismo na ONU. Então, eu queria que você contasse um pouquinho do que é isso e depois encaminhar para uma conversa a respeito de mais ampla, a respeito de retomadas que você, porventura, esteja percebendo por aí. Hello, Mila, bom dia para vocês, um prazer falar com vocês aí desse lado do oceano, cada uma num local, mas do mesmo lado do oceano, vamos dizer assim. Olha, qual é a notícia? A notícia é que o Brasil vai voltar a apresentar uma resolução na ONU que já era tradicional de liderança do Brasil, que diz o seguinte: a incompatibilidade entre racismo e democracia. É só isso, no fundo, mas é tudo isso. Né? Porque ela é bastante poderosa no sentido de dizer, de uma forma muito clara, que uma democracia ela precisa lidar com racismo para ela ser chamada de democracia. E, portanto, há todo um plano, toda uma ação por trás para lidar com essa questão. Isso já era do primeiro governo Lula e foi se renovando. O Brasil, a cada tanto, voltava a apresentar o plano, porque justamente ele precisa ser renovado, e sempre, Elô, era provado por consenso, algo muito raro na ONU, você sabe disso. Hoje os temas na ONU, eles dividem os países de uma forma muito profunda. E o Brasil sempre conseguiu que, nesse caso específico, fosse por consenso. Até que chega o governo Bolsonaro, que faz o quê? Retira o plano da agenda. Simplesmente retira. Então, o governo Bolsonaro, ele interrompe, na verdade, uma postura que a gente já falou aqui de muitas formas do protagonismo do Brasil nesse tema, naquele outro tema, naquela tentativa. E aí a gente descobre que essa interrupção causada pelo Bolsonaro na política externa, ela vai até os mínimos detalhes das resoluções mais específicas que a gente podia descobrir. E uma delas é justamente essa. E agora o que vai fazer o governo Lula vai agora, no final do mês de junho, reapresentar, ou seja, o Brasil retoma vamos dizer assim, a posição de protagonismo na questão de combate ao racismo. Você pode dizer, bom, mas isso é pequeno, ou pelo menos ele é muito específica, afinal de contas é uma resolução dentro da ONU. É isso mesmo, não muda a história. Não, ela não muda a história, mas são gestos como esses que, obviamente, eu diria, classificam os países onde estamos, quem exatamente somos no debate internacional. E aí, eu queria contar só um episódio, porque para mim foi muito... você estava nos Estados Unidos, Mila está nos Estados Unidos, vocês sabem do que eu vou trazer aqui. George Floyd. Quando acontece George Floyd, há finalmente na ONU uma ideia de que sim, algo precisa ser feito em relação à violência policial contra negros, não só nos Estados Unidos, no mundo todo. E aí uma proposta é apresentada para se criar uma investigação sobre o tema. 2 países tentaram minar esse projeto. Donald Trump, claro, né, sem dúvida nenhuma, e o governo brasileiro. Então, é muito simbólico que depois do governo brasileiro ter tentado, junto com Trump, minar qualquer tipo de resposta internacional a George Floyd, nós temos hoje um governo que vem com uma proposta radicalmente diferente, que é justamente de colocar a questão do racismo no centro da agenda. Importantíssimo, né? Parece que não é, mas é muito importante. Vai mudando também a figura do Brasil no exterior cada vez mais, né? Mila, você acha que a presença da Aniele Franco no governo é importante, favorece esse tipo de gesto? Com certeza, a gente viu a Aniele aqui, passou a semana passada aqui nos Estados Unidos, foi a vários lugares, foi à Universidade de Colômbia, teve uma fala importantíssima na ONU, e a Aniele chegou chegando, né? E chegou chegando com essa presença internacional num assunto que eu acho que a gente só consegue começar a arranhar a superfície do problema quando a gente torna esse assunto um problema global, um problema estrutural e não um problema de indivíduos isolados. Por isso que eu acho que essa movimentação da Aniele é importantíssima. Ela fazendo não apenas essa medida aí de que o Jamil está falando, mas também a gente viu recentemente a retomada de um pacto, de um acordo com os Estados Unidos que também havia sido suspensa por anos. Então, são movimentos que parecem pequenos, mas não são. Esse acordo ao qual eu estou me referindo
por exemplo, trouxe várias estudantes e vários estudantes do Brasil para cá para fazerem parcerias com empresas americanas, com a iniciativa privada. Então, são coisas que podem soar pequenas, mas que de pequenas não tem nada. Ontem, eu queria aproveitar para falar de um assunto aqui que não tem ligação direta aparente, mas tem. A gente teve uma decisão da Suprema Corte surpreendente, uma Suprema Corte de maioria conservadora, em que 2 juízes conservadores, o Roberts e o Brett Kavanaugh, que a gente nunca imaginaria que fariam isso, se juntaram ao grupo de juízes liberais para bloquear o que a gente chama de gerrymandering no Alabama, que é o redesenho dos distritos eleitorais. O que os republicanos fazem há muito tempo é redesenhar os distritos de modo que eles vão dividindo comunidades que não fazem nenhum sentido para que fique mais fácil eles ganharem nas eleições. E a gente sabe que a gente está falando aí do Kavanaugh, que foi um juiz nomeado pelo Trump, um juiz com posições extremamente conservadoras, e até ele chegou e falou, peraí, em 1965 a gente determinou o direito ao voto, protegendo populações, principalmente populações afro-americanas, de terem um acesso à democracia americana, de terem um acesso correto às urnas. Isso não é aceitável mais. Então a gente vê que até os conservadores americanos estão levando esse assunto muito a sério. Já não era sem tempo de o Brasil, que é o segundo país com a maior população de afrodescendentes no mundo, né, atrás apenas da Nigéria, está como centro e frente nesse diálogo e nessa conversa global tão importante. A gente viu umas imagens horrorosas aí essa semana em São Paulo, né, da polícia levando um homem negro amarrado, como se fazia com os escravos, uma coisa assim realmente dolorosa. E os policiais, inclusive, eram negros também. Então, acho que o importante, como falou um advogado aqui no ICL essa semana, não é o punitivismo, não é punir apenas esses policiais, mas é discutir a estrutura que permite e alimenta que isso continue acontecendo. Eu me lembro que, por exemplo, no Missouri, quando teve aquele rapaz que foi assassinado pelas costas, né, com as mãos para o alto e tal, que o governo Obama, na época, chegou a encomendar um estudo das estatísticas desse tipo de violência contra os negros no Estado. E por quê? Porque é importante mostrar que isso acontece de uma maneira mais ampla. Isso não é um caso isolado, não adianta só punir e afastar um policial, você precisa mexer na estrutura das polícias. E o que a gente vê nos Estados Unidos, a gente vê aqui também. É a mesma coisa, a mesma origem, inclusive, né? Então a gente precisa mexer com tudo isso.